Em 1807, o Reino Unido havia proibido a escravidão em suas colônias, e desde então pressionava outros países a fazer o mesmo. Desta maneira, condiciona sua ajuda aos portugueses durante as invasões napoleônicas em 1808 à extinção do tráfico negreiro e da escravidão. Com a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I começa a receber o mesmo tipo de pressão por parte da Inglaterra. Assim, é celebrado o Tratado de 1826, assinado por Dom Pedro I e Jorge IV, rei da Grã-Bretanha. Este documento propunha o fim do tráfico de escravos, porém não surtiu efeito, pois o Brasil continuou a importar seres humanos escravizados. Descontente, anos mais tarde, a Inglaterra impôs a proibição do tráfico de escravos africanos, por meio da Lei Aberdeen. A Lei Bill-Aberdeen foi promulgada em 8 de agosto de 1845 pela Inglaterra, proibindo o tráfico de escravos africanos. Desse modo, a Marinha Britânica perseguia, interceptava e aprisionava os navios negreiros que transportavam os escravos pelo Atlântico Sul. Assim que o barco fosse capturado, os escravos eram devolvidos para a África e desembarcados em regiões como Serra Leoa ou Libéria. A Lei Aberdeen recebe esse nome em homenagem ao autor da lei, Lord Aberdeen, ministro britânico das Relações Exteriores. O nome completo da lei em inglês é Slave Trade Suppression Act, ou Aberdeen Act, Ato de Supressão do Comércio de Escravos, ou Lei Aberdeen. A Lei Aberdeen proibiu o tráfico de escravos no hemisfério sul. Desta maneira, qualquer navio que saísse da África e chegasse ao continente americano poderia ser interceptado pela Marinha Britânica. Esta resolução contribuiu mais tarde para a criação de leis abolicionistas no Brasil, que objetivavam a libertação do trabalho escravo. Por influência da Lei Aberdeen, se fez a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o país. A imposição da Inglaterra causou revolta, porque alguns navios britânicos chegaram a invadir as águas territoriais brasileiras para perseguir os traficantes. Apesar disso, o evento não chegou a desencadear uma guerra entre os países envolvidos. Durante muitas décadas, os africanos foram a principal mão de obra na colônia, participando ativamente da economia do país. A sanção da Lei Aberdeen foi um grande problema para os brasileiros e portugueses, visto que o comércio de escravos era muito lucrativo para ambas as partes. Os ingleses estavam inspirados nos ideais iluministas e de liberalismo econômico. Além disso, ocorria no país o início da Revolução Industrial e, com isso, novas formas de trabalho assalariado. Para a Inglaterra, era importante acabar com a mão de obra escrava pelo mundo, pois ela tornava a produção mais barata e concorria com suas possessões caribenhas. A ideia era libertar os escravos por motivos religiosos e humanitários, e também para que a produção agrícola fosse realizada de maneira igual em todo o mundo. Após 5 anos da Lei Aberdeen, foi promulgada em 4 de setembro de 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Com sua aprovação, o tráfico interno de escravos entre as províncias brasileiras aumentou significativamente. A Lei Eusébio de Queiroz é considerada um dos primeiros passos para a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender o que foi a Lei Bill-Aberdeen, que proibiu o tráfico de escravos africanos. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.